Olá, meu amigo, minha amiga. É muito bacana, é muito gratificante estar aqui com vocês no nosso Portal do José, porque eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês participou do último processo político, o último processo eleitoral. Você conversou com as pessoas, você se informou, você atuou ativamente para ajudar a jogar para o lixo da história essa gente que fez tanto mal ao povo brasileiro. Você também ajudou a colocar muitas dessas pessoas em filas indianas que as levarão para Papuda ou para Colmeia, sem prejuízo de outras sanções que eles sofrerão também ao longo do caminho. Gente, existe uma situação que eu queria compartilhar com vocês e hoje vai ser objeto aqui do nosso papo, né? Porque nós vamos desmontar aqui algumas situações que alguns vigaristas remanescentes ainda estão fazendo pelas redes sociais. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma situação que é muito peculiar, que é o fato de poucas pessoas no mundo se depararem com o debate, com discussões com alguém que seja absolutamente vigarista. Isso é uma situação muito rara. Ninguém tem muito essa oportunidade de estar discutindo com alguém que visivelmente é um vigarista, é um mau caráter, é um caloteiro, é alguém que está de má índole, alguém que não está se importando com a razão, não está se importando com o outro. Ele está tentando apenas, com seu comportamento, a ter algum tipo de vantagem. Nós aqui na internet estamos tendo o tempo todo esse tipo de embate. E hoje tem uma situação que é um tanto quanto desafiadora, porque mostra que o crime ainda está compensando para algumas figuras desse universo bolsonarista. Eles estão conseguindo escapar um aqui, outro acolá, enfim. E é necessário que a gente faça aqui esse embate. Bom, tem muitas coisas acontecendo. Ontem foi um dia muito importante aqui no nosso país em termos de debates políticos e hoje eu vou trazer algumas dessas questões para conversar aqui com vocês. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, vem fazer parte aqui desse nosso espaço de resistência, né? Desse espaço aqui nosso de enfrentamento. Se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e dê o seu joinha, o seu comentário, participe aqui do nosso chat. Enfim, estamos também com o nosso clube de membros. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E temos também o concurso do IBEST que nós estamos disputando aqui como o seu canal predileto aqui na internet em termos de opinião política, tá bom? Então vamos juntos aqui, tem muita coisa para a gente conversar. Bom, eu quero começar aqui com uma história de ontem que foi muito repercutida, né? É uma frase que o presidente Lula disse na sua live e que causou muito espanto, né? Mas um espanto numa forçação de barra, porque as pessoas sabem mesmo que foi apenas uma opinião do presidente da República que não vai alterar a realidade, porque para se alterar a realidade diante dessa opinião dele é uma situação muito complicada, uma reforma constitucional, enfim, vai se discutir se é cláusula pétrea, se não é, interferência de poderes, enfim, ele deu a opinião dele ali sobre uma questão, sobre julgamentos aqui no nosso país. Mas isso serviu também para os oportunistas de plantão conseguirem ali um argumento para fazerem algum tipo de barulho na internet. Mas um outro ponto também que incomodou muitas pessoas foi a lembrança do presidente Lula que o ex-presidente da República não pode sair impune dos crimes que cometeu contra o povo brasileiro. E aí a gente vai vendo a cumplicidade, o mau-caratismo reinando, né, no tipo de abordagem que esse pessoal da extrema-direita faz em relação a algumas situações. A fala do presidente Lula foi essa aqui. Vamos acompanhar. Em todos os processos, mas não dá para deixar esse cidadão passar, sabe, sem ser uma investigação correta. Por que morreram tanta gente no Brasil? Por que tanto descaso? Sabe? E fora as outras coisas que estão aparecendo por aí. Durante a campanha eleitoral de 2022, Lula já havia chamado Bolsonaro de genocida, mas a Justiça Eleitoral determinou que o vídeo com a expressão fosse retirado do ar, atendendo a um pedido do PL, partido do ex-presidente Lacombe. Lula segue com essa fixação em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É constante, né? O Fiuza falava sobre isso, né? Gente, é uma coisa muito canalha, né? É chato ver uma senhora, né, se apresentando assim, falando canalices, né? Não é fixação do presidente da República, isso aí é um pedido de socorro, um pedido de justiça para que um criminoso que fez o que Bolsonaro fez, com a cumplicidade de vocês aí que estão, né, nesse debate aqui, né, e estão menosprezando a morte das pessoas, que nós vivenciamos aqui no nosso país. Então, não é só a figura do ex-presidente da República que é um criminoso, mas essa rede
que se identificou com ele, que passa pano, né, na expressão que está sendo muito utilizada hoje, né, para essa figura criminosa. Então, a fila vai andar, não adianta vocês acharem que é fixação, não. Basta o senhor Augusto Aras, né, o senhor Blindaras e a senhora Blindora Araújo saírem da PGR, que muitas situações vão ser provocadas. Eu mesmo vou exercer minha cidadania, vou fazer novas representações para provocar a Procuradoria da República, não é a Procuradoria do Bolsonaro, não é a advocacia privada do Bolsonaro, é a Procuradoria Geral da República do nosso país. Pois bem, e a gente vai vendo, né, que as falas de Lula vão dando combustível para esses vigaristas, né, de todas as formas. Então aqui vai o Nicolas Ferreira ficar requentando essa história, né, inacreditável. Lula, a sociedade não tem que saber como vota o ministro do STF. Bom, e daí, né? É a opinião e não vai acontecer absolutamente nada, apenas serviu como combustível para a vigarice. Mas o assustador é que quando você pensa que os vigaristas estão mais recolhidos, eles vêm com força total. E eles vêm sempre com a teoria do medo, comunismo, né? Esse tipo de pânico moral, pânico vermelho, mas de um mau caratismo, porque esse cidadão aqui, ele tem instrução. Não é possível que ele seja tão ignorante ou que ele seja tão bandido, né? Ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque vamos pegar aqui o que ele disse. Olha, o texto do vídeo dele colocou em urgente. Urgente, STF decidiu iniciar a implementação do comunismo hoje. Então, quer dizer, o Brasil está virando comunista. Fim da propriedade privada. Pô, isso aí alertou muitas pessoas, né? As pessoas de boa fé vão vendo um cara com essa pinta aqui falando desse tipo de situação, acabam acreditando. Mas vamos desmontar aqui as vigarices, porque é um negócio muito complicado, né? Mas a gente tem que fazer isso, né? Vamos lá desmascarar a criatura, vamos lá. Da história do nosso país, dia 5 de setembro de 2023, vai ficar conhecido pelo resto da história como o início da implementação de forma oficial do comunismo no Brasil. E implementação oficial do comunismo no Brasil. O cara fala uma coisa dessa, tá? Mas vamos ver porque ele está falando isso. E, para nossa surpresa, não veio por parte do governo. Veio por parte do STF, que foi sua maioria escolhida por esse ladrão de 9 dedos, que foi descondenado por esse mesmo STF para ser colocado na presidência do Brasil. Mas vamos lá. O STF hoje tomou uma decisão, tá? E a decisão basicamente é fim da propriedade privada. Na nossa Constituição fala... O STF decretou a fim da propriedade privada? Fala sério, isso é muita vigarice, isso é muita calhordice. A propriedade é um direito consagrado na nossa Constituição, só que ela tem que cumprir uma função social. Isso está no artigo 5º, incisos 22, 23, 24. Não existe direito absoluto na nossa Constituição. Se um traficante ele está plantando droga, algum tipo de planta que é ilícita, ele pode ter a propriedade dele desapropriada. Ele não vai receber nenhuma indenização, mas se a propriedade é de boa fé e ela tem algum tipo de utilidade, a pessoa que tiver a desapropriação vai receber uma indenização justa em dinheiro. Não existe essa coisa de tomar a propriedade de uma pessoa, como esse cidadão aqui está fazendo algumas pessoas acreditarem. Mas vamos ver que tem mais aberrações aqui. Que propriedade privada que for produtiva, né, não poderá ser desapropriada. Só que agora eles tiveram um novo entendimento que ela tem que ser produtiva, mas ao mesmo tempo estar de acordo com a função social, que é algo... Não tem entendimento novo nenhum. Esse é o artigo 184 e 185 da Constituição Federal, que prevê que pode ter uma desapropriação para finalidade de reforma agrária, desde que a propriedade, ela, mesmo sendo produtiva, mas se ela for desenvolver uma atividade ilícita, ela vai ser sujeita a uma desapropriação. Se não tiver uma atividade ilícita, como por exemplo a exploração de trabalho escravo, o cidadão vai receber uma indenização, inclusive em dinheiro, pelas benfeitorias da propriedade dele. Não tem essa de tomar propriedade de ninguém. Bom, mas vamos seguir aqui na canalice. O que não há definição. É pela compreensão e entendimento deles que vai determinar se a sua propriedade pode ser desapropriada ou não. Preste bastante atenção. Se você mora numa chácara, se você tem uma casa, e o STF decidir que a sua casa, a sua chácara, não cumpre função social, o governo agora, o Estado brasileiro, poderá tomar de você essa propriedade. O fim da propriedade privada acabou de ter o seu primeiro passo de forma oficial. Isso não existe. Você está com a sua chácara, com o seu cantinho lá. Como é que vai haver uma desapropriação? Como é que vai ser tomada a sua propriedade sem nenhum tipo de indenização? Porque é isso que ele está induzindo as pessoas a acreditarem, né? E que o STF é que vai fazer isso.
Isso, gente, é jogar o STF contra a sociedade brasileira. Esse indivíduo aí, ele está cometendo crime. Ele merece uma representação também junto à PGR, né? Vamos estudar esse assunto. Vamos lá. A internet às vezes dá safada. Uma decisão da nossa Suprema Corte. Agora, não acabou ainda não, deixa eu te explicar como que funciona esse trabalho de parceria da facção criminosa do PT e dos seus asseclas com a Suprema Corte do nosso Brasil hoje. Funciona assim. Lula fez uma live, uma dessas lives dele, que ninguém assiste, a não ser os trechos de besteira que ele fala, que acabam sendo viralizados. E foi viralizado hoje um trecho onde ele fala que ele acredita que os votos dos ministros do STF deveriam ser sigilosos, ou seja, o povo não precisa saber como vota o ministro do STF. É isso mesmo. O pilar de uma democracia saudável é a transparência das ações das autoridades. Não há democracia se o povo não pode saber como as autoridades... Como já falei, foi a opinião de Lula, né? Justamente para saber se o povo poderá votar, deveria votar neles novamente ou não. Pois bem, Lula disse recentemente que quer que o voto dos ministros não seja de conhecimento público. Por quê? Eu vou te explicar. Embora eles tenham comprado o Centrão, eles sabem que mesmo comprando o Centro, eles nunca conseguiriam aprovar o aborto. Quem vai aprovar o aborto, já está tudo organizado, é o STF, legalizar o aborto. Então eles querem preservar os ministros. Olha que acusação séria, que coisa infame. O Supremo Tribunal Federal não tem isso na pauta, mas nem remotamente. Isso também está regulado pela Constituição Federal. É muito crime sério, né, gente? Do STF colocando o voto desses membros escolhidos pelo PT de forma sigilosa. Então vamos lá. O que o STF está fazendo até agora? Eles vão aprovar o aborto, acabaram de aprovar o retorno do imposto sindical, que os deputados anularam através de todo o processo, de todo o rito legal aqui no Congresso. Querem aprovar e já estão aprovando, legalizando as drogas, né? O marco temporal que nós votamos aqui, ou seja, vão entregar o Brasil para os índios, ou seja, qualquer índio que chegar na sua chácara, na sua casa e falar, ó, esse território, essa casa aqui é dos meus antepassados, esse território aqui é dos meus antepassados, aquela propriedade basicamente passa a ser dele e você tem que sair correndo de lá. Gente, dá para acreditar nesse tipo de canalice? Então o indígena vai chegar na sua casa e vai dizer, olha, isso aqui é meu, sai fora, sai correndo e pronto, tá acabado? A pessoa precisa ser muito mau caratista, muito doente, muito criminosa para falar esse tipo de coisa que esse sujeito tá falando aqui, né? Mas tem mais, vamos lá. E agora, o fim da propriedade privada, através do entendimento do ministro Edson Fachin, que diz o seguinte, mesmo que a propriedade seja produtiva, se ela não estiver dentro da função social, ela pode ser desapropriada. Meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa, esse é o fim da propriedade privada. Gente, eu vou até colocar o link para vocês, quem tiver curiosidade, quiser sofrer bastante, mas o fato é que eu fui ler o voto do ministro Fachin, tem 12 páginas, e em nenhum momento está se falando isso, está simplesmente rebatendo ali uma ação de inconstitucionalidade que foi proposta pela Confederação Nacional da Agricultura, para que o Supremo Tribunal Federal dissesse, né, se tiver uma propriedade que seja produtiva, mas seja nociva ao interesse social, porque ela pode ser uma entidade, uma propriedade que esteja extraindo madeira sem nenhum tipo de reflorestamento. Ela vai estar produzindo, de fato, uma atividade econômica, mas com interesse social danoso. Nesse caso, mesmo assim, o proprietário ainda vai ter direito a uma indenização das benfeitorias e vai receber ali um título da dívida agrária para ser resgatado, como diz a Constituição Federal. Não tem comunismo, não tem tomada de propriedade de ninguém, não tem nenhum entendimento, não tem nenhuma situação nova, mas é o que restou para essa gente má, essa gente sem princípios, essa gente que faz tanto mal ao Brasil, à nossa democracia. Então, quando a gente traz essa situação aqui para exemplificar para vocês, de como foi importante nós termos derrotado essa gente, é para a gente ter essa dimensão, né? Para amanhã, agora no 7 de setembro, a gente ficar se lembrando, né? Puxa vida, se essas figuras tivessem vencido a eleição com Bolsonaro no poder, o Brasil de fato estaria um país absolutamente inabitável, insalubre, mas nós demos um freio nessa gente. E agora é caminhar para frente. Gente, eu fico por aqui, mais tarde temos assuntos muito importantes, mas eu não podia deixar de fazer esse registro desse combate a esses criminosos que estão nas redes sociais aí contaminando ainda uma parcela da sociedade. Eu fico por aqui, um grande abraço, tchau!